A paz do Senhor, meus queridos. Então, mais uma vez eu tive uma inspiração do nosso amigo Espírito Santo e estava aqui fazendo uma reflexão a respeito de uma mensagem que eu ouvi na igreja essa semana, na realidade sexta-feira passada, falando lá no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 11, que conta a parábola que Jesus contou a parábola para os seus discípulos a respeito das 10 virgens. E eu fiquei refletindo porque a palavra de Deus diz o seguinte: relata que eram 10 virgens que estavam ali à espera, aguardando o noivo. A Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, insensatas. A Bíblia diz que 5 que eram prudentes levaram azeite e vasilha com azeite para a vigília, para aguardar o noivo. E quanto às 5 noivas, as 5 demais noivas, elas também levaram azeite, só que elas não levaram a vasilha com azeite, ou seja, não levaram reserva. E a Bíblia diz que as 10 noivas que tinham a mesma qualidade de virgem e o mesmo objetivo de estar esperando o noivo, mas o diferencial estava que 5 eram prudentes e 5 era nessa, era louca, insensata. E a Bíblia diz que no passado tempo, não sei se eram horas, se minutos, se dias, se anos, mas o tempo passou. E por passar o tempo, a Bíblia diz que todas as 10 tosquenejaram, ou melhor, todas elas cochilaram, se cansaram e dormiram. As 10 não foram só loucas, mas foram as 10, tanto as virgens prudentes como as virgens insensatas. Até aqui estamos empatados. Mas a Bíblia também relata que quando chegou a meia-noite, ouviu-se um clamor, um grito que dizia: aí vem o noivo. E aquelas 10 virgens, as 10, não 5, as 10, foram despertadas para essa realidade, que o noivo estava vindo. E ali, todas se levantaram com o propósito de ir ao encontro do noivo. Sendo que aí vamos ver a diferença. Porque as 5 loucas não levaram a sua vasilha com reserva. E seu azeite estava acabando. Consequentemente, as suas lâmpadas estavam se apagando. Enquanto as outras 5, que eram consideradas como na Bíblia prudente, elas não só levaram azeite na sua lamparina, como também levaram a vasilha com reserva. E elas, quando ouviram o chamado do noivo, se levantaram, pegaram suas vasilhas, suas lamparinas e se prepararam para o encontro do noivo. Aí veio o problema, porque as 5 virgens, que também dormiram, que também eram virgens, que também esperavam o noivo, observou que não tinha azeite suficiente na sua lamparina. Aí sabe o que elas fizeram? Foram pedir para as noivas prudentes: dai-me um pouco do seu azeite. E aquelas virgens realmente eram prudentes, porque elas falaram: aqui nós demos do nosso azeite, também falta para nós e para vós também. Vai comprar onde vende. E as noivas loucas, saíram, correram. Na hora que o noivo veio, queriam se preparar. E aí o que aconteceu? O noivo chegou e elas tiveram encontro, as prudentes tiveram encontro com o seu noivo e a porta se fechou. E quando as noivas imprudentes, loucas, insensatas, retornaram e bateram na porta,
porque tinham ido comprar o azeite, a porta já tinha se fechado. E ali falou, o noivo abriu a porta e disse: não vos conheço. Não vos conheço. Aí, na parábola, o Senhor disse que nós temos que cautelar, vigiar, porque nós não sabemos qual a hora que o noivo virá para buscar a sua noiva. Trazendo para nós que somos igreja do Senhor, que somos a noiva do Senhor, que estamos aguardando a vinda do nosso noivo Jesus. E o nosso amigo Espírito Santo, que está aqui nos capacitando para esse tão grande encontro, precisamos estar preparadas. Precisamos estar com a nossa vasilha de reserva cheia de azeite. Porque o tempo, ele é o nosso amigo, mas também pode ser o nosso inimigo. Porque nós não sabemos, o Senhor Jesus ele não disse qual o dia exato que ele viria buscar a sua igreja. Ele só disse que ele viria. Como nós temos estudado na escola bíblica, dizendo no Evangelho de João 14, a partir do versículo 1, o Senhor falou para os seus discípulos: não turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Que maravilha! Eita glória! Muitas moradas. E eu vou, mas eu vou para preparar lugar. E se eu vou preparar lugar, voltarei de novo para vos levar comigo. É debaixo dessa promessa que a igreja se encontra. Nós estamos aqui aguardando o Senhor Jesus, que foi preparar lugar na casa do Pai para voltar e nos levar com Ele. Mas nós precisamos ter azeite na nossa lamparina. Não vai ter tempo quando nós ouvimos o clamor do amigo do noivo dizendo: aí vem o noivo, ou o soar da trombeta, porque nós estamos esperando a trombeta tocar. E quando soar da trombeta, nós não podemos dizer: ah, eu vou ali comprar azeite, ah, eu vou ali pedir perdão, ah, ali eu vou perdoar, ah, ali eu vou me consertar com alguma coisa. Não, irmãos, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos para que nós não sejamos pegos de surpresa para um tempo que muitas das vezes o nosso amigo se torne nosso inimigo. Porque o Senhor Jesus, ele disse que nós precisamos estar preparados. Nós somos como viajantes, nós somos peregrinos. Nós precisamos estar preparados para estar pronto para o embarque, para o arrebatamento da igreja. Então, que eu e você, nesta manhã, o Espírito Santo nos desperta para esta realidade. Precisamos nos preparar, colocar azeite na nossa lamparina. Mas como nós vamos colocar azeite? De que maneira? É através da leitura da palavra, a prática da mesma, a oração e o jejum. Nós precisamos ter uma vida com Deus. Nós precisamos almejar em todo o nosso coração a volta de Jesus. A gente não pode estar pensando somente nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo, porque nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos e nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Então, igreja amada, prepara-te, Israel. Prepara para o encontro com o teu Deus. Jesus está voltando. A Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como o ladrão que mina a casa de noite, o dono da casa não está preparado, assim Jesus virá como ladrão na hora que ninguém espera. Então, que nós estejamos preparados, que nós estejamos atentos. Quando a trombeta tocar, nós possamos ouvir o nosso nome, estarmos preparados para encontrar com o Senhor Jesus. Então, que nós possamos refletir. O Senhor Jesus, ele contou esta parábola porque ele quis para despertar os seus discípulos e todos aqueles que estavam à sua volta a respeito da sua vinda, a respeito de nós estarmos atentos. Porque o Senhor não quer que nós venhamos perecer, não, que nós vamos ficar, não. O Senhor quer nos levar, porque na casa do seu Pai tem muitas moradas. Então, amada igreja, então vamos nos despertar, vamos estar atentos.
Não fique apegado às coisas deste mundo. Nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, dias terríveis na face da terra. A terra tem gemido como mulher de parto que está pronta a dar à luz. Mas Jesus, ele tem uma promessa para nossas vidas. Jesus tem algo maravilhoso para nós. Então estejamos preparados. Porque o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 8:18, que tem por certo que as aflições desse tempo presente não se há para comparar o que Deus tem para nós. O que ele tem preparado para a sua igreja é algo maravilhoso, é algo tremendo, glória a Deus. Então esteja atenta, esteja vigilante, esteja prudente, noiva do Senhor, igreja do Senhor. Vamos estar despertando do sono da indolência. Todos nós, no momento da nossa caminhada, todos nós dormimos, todos nós tosquenejamos, mas é necessário que quando o Espírito de Deus nos despertar, nós estejamos preparados com azeite na nossa lamparina, com azeite nas nossas vasilhas. Então faça o querer do Senhor. Façamos a vontade do nosso Deus, porque o Senhor, ele tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para nossas vidas. O Senhor, ele foi, mas ele vai voltar para nos levar com ele. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos receber essa grande bênção, que é sermos arrebatados, ou seja, no coletivo ou no individual, porque o Senhor Jesus está levando. Ele está levando. Ainda não é o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer. Mas o Senhor tem colhido muitos. E nessa colheita não só está sendo colhido crente salvo em Cristo Jesus, mas tem colhido muitos sem salvação. Então que nós estejamos atentos para que nós possamos estar verdadeiramente sendo colhidos, salvos em Cristo Jesus. Um abraço, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.